Bom dia. Agora sim. É melhor agora do que no meio da pregação, não é? Muito bem. Vamos então nesta manhã até Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Voltamos outra vez a este precioso Evangelho. E nesta manhã nós não vamos necessariamente ter um sermão exortativo, mas é um momento mais didático, um momento mais de ensino, sobre um tema muito importante que devemos entender, que fará toda a diferença na nossa forma de entender o texto bíblico, de entender aquilo que nos está a ser revelado por Deus na sua palavra. Vamos então ler Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 25, essa pequena secção importante deste Evangelho. Diz assim então a palavra de Deus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Permitam-me só orar, pedir ao Senhor a sua ajuda nesta manhã para entendermos esta passagem. Pai amoroso, estamos gratos de poder reunir a tua igreja e nesta manhã estar diante da tua palavra inspirada por ti, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser transformados por ela e queremos que a tua igreja entenda o precioso ensino acerca do teu reino. Mostra-nos um pouco acerca daquilo que nos espera, Senhor, e cria no nosso coração a verdadeira e a única ansiedade que o crente deve ter, que é a vinda do teu reino. É essa a nossa expectativa, essa deve ser a nossa esperança. Por isso, coloca isso nos nossos corações para que afete a nossa vida, para que afete o nosso andar, aquilo que pensamos, aquilo que aguardamos. Senhor, sê conosco neste momento em que olhamos para o teu texto. E também traz salvação, porque falar do teu reino é falar sobre a salvação. E oramos para que nesta manhã possas tocar o coração de alguém que ainda não se encontra em Cristo e que precisa de se arrepender e crer no Senhor Jesus para ser salvo e entrar no teu reino. Por isso, Senhor, que a tua misericórdia venha e que toque este coração. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Há mais ou menos umas semanas atrás, a Igreja Batista de Ramada promoveu, através da plataforma Zoom, um pequeno debate, ou eu diria apresentações sobre diferentes posturas acerca do reino de Deus. Eu, depois desta pregação, vou tentar colocar no grupo da igreja o link para que vocês possam assistir a esse pequeno debate que houve entre três pastores que apresentam três posturas distintas acerca do reino de Deus e que é importante para nós, para que possamos entender aquilo que o texto nos tem a dizer. O primeiro pastor foi o pastor Evandro Júnior, pastor na Terceira Igreja Batista do Porto. Ele apresentou a postura conhecida como a pós-milenista. Postura pós-milenista. Agora, para entendermos estas posturas, tanto a pós-milenista, a que vem e foi apresentada a seguir a milenista e aquela que nós queremos e também foi apresentada aí a pré-milenista, nós precisamos de ir até o texto e ir juntos até o texto de Apocalipse capítulo 20, porque estas posturas partem muito do entendimento de Apocalipse capítulo 20. E diz assim estes últimos textos do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 até o 6. Vamos ficar por aí, não vamos ler toda a secção. Mas notem o que diz aqui João acerca deste evento, deste momento. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo.
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tá bem? Paramos aqui a leitura e vamos entender então estas posturas. Tá bem? A primeira, como vos dizia, é uma postura pós-milenista ou pós-milenista, que seria mais técnico também esta expressão, que fala acerca de como estes irmãos entendem os 1000 anos ou o reino de Deus. Para o pastor Ivandro Júnior, que defende esta posição, ele acredita que nós estamos atualmente a viver esses 1000 anos. Então, quando ele observa Apocalipse capítulo 20, a primeira leitura que ele faz desta grande corrente, esta chave do abismo e esta prisão que é feita a Satanás, para ele não é uma prisão literal, mas sim uma restrição, uma limitação da ação do diabo, de Satanás, durante estes 1000 anos. Para eles, estes 1000 anos está entre a primeira vinda do Senhor Jesus, a destruição de Jerusalém e a segunda vinda do Senhor Jesus. Obviamente, os 1000 anos para estes irmãos não são 1000 anos literais. Para eles, 1000 anos é muito tempo. É simplesmente algo que deve ser entendido de forma alegórica ou espiritual. É muito tempo, não é assim? E que durante esse muito tempo o reino de Deus está em ação. E para aqueles que são pós-milenistas, na opinião deles, quando começamos a ler este texto, esta prisão de Satanás, esta limitação de Satanás, para que não mais enganasse as nações na mente deles, significa que agora Satanás não pode mais limitar a pregação do Evangelho. O Evangelho vai mesmo agora chegar até aos confins da terra. Depois ele vê aqui estas pessoas a reinar, vê estas pessoas que são ressuscitadas, e na mente deles, estas pessoas que são ressuscitadas são pessoas que nasceram de novo. Não é uma ressurreição literal, mas sim alguém que é salvo, que saiu, estava morto nos seus delitos e pecados e passou agora a ser vivo espiritualmente, então agora está apto para ser parte do reino de Deus. Tá bem? Esta é a visão pós-milenista. Tá bem? Eles acreditam então que este reino começou na primeira vinda do Senhor Jesus e que este reino vai crescendo de forma pequena, assim, e vai chegar a um momento que é uma era dourada, onde toda a sociedade, por causa da pregação do Evangelho, da ação do Espírito, toda a sociedade será cristã. Não é que todos serão salvos, mas as leis, os governos, tudo será cristão. E então, nesse momento, Cristo voltará. Porquê? Porque a sociedade está pronta para receber o seu Senhor e Rei. E então verá o final dos tempos, o juízo, a ressurreição de todos, crentes e descrentes, o juízo final e então o estado eterno. Esta é a perspectiva pós-milenista. Tá bem? Foi muito geral, tá bem? Mas tentei mostrar os principais pontos desta visão. A visão seguinte, que foi apresentada do pastor Lugero Neto, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Brasil, e ele apresentou uma postura amilenista. Assim, estes irmãos amilenistas acreditam também que o reino de Deus, o milénio já foi inaugurado. Mas há distinção dos pós-milenistas. Para eles este reino está a acontecer nos céus. Jesus está sentado ali num trono nos céus, que eles chamam o trono de Davi, o trono de Deus, e desde esse lugar ele reina sobre as nações e fala por meio da sua igreja. A igreja é então, para muitos dos amilenistas, o reino de Deus na terra. É o que está a acontecer agora. E que este reino ou os benefícios deste reino são meramente espirituais. Todas as promessas que nós vemos no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi prometido, é alcançado pela igreja de forma espiritual. Muitos textos, muitas profecias são então espiritualizadas, alegorizadas do Antigo Testamento para que se entenda como é que podem ser aplicados aos nossos dias, porque a igreja é agora o reino de Deus. Estes irmãos acreditam,
ao contrário dos pós-milenistas, eles acreditam que o mundo vai ficar pior. Os pós-milenistas acreditam que o mundo vai melhorar e quando ele estiver todo cristão, Jesus voltará. Os amilenistas estão com os pré-milenistas, não, o mundo vai ficar pior e quando ele estiver mesmo mau, então Jesus voltará. Julgará as nações, o Senhor Jesus irá ressuscitar crentes e descrentes, virá o juízo final e então nesse momento virá o estado eterno. Posição amilenista. A posição pré-milenista foi apresentada pelo pastor Randall Cook, atualmente retirado do ministério pastoral, que foi historiador em Israel, em Jerusalém, professor nesse lugar do Master's College, e ele apresentou esta posição também pré-milenista, e esta afirma, segundo Apocalipse 20, que tudo o que nós lemos é literal. Satanás será literalmente preso. Não significa uma restrição, não significa uma limitação da ação do diabo, mas sim será totalmente tirado da sociedade, ele e os seus demónios, e não veremos mais a ação de Satanás na sociedade. Nem nos governos, nem em pessoas individuais, não haverá mais essa ação. Além disso, os pré-milenistas também afirmam que esses 1000 anos são literais. Não é muito tempo, claro, porque desde a primeira vinda do Senhor Jesus até os nossos dias já passou pelo menos 2000 anos. Então, para pós-milenistas e amilenistas, esses 1000 anos não podem ser literais, têm que ser muito tempo, tem que ser visto como algo simbólico para um grande período de tempo, mas para os pré-milenistas, os 1000 anos são literais. Jesus voltará, ele vem e quando ele vier, ele irá inaugurar o seu reino, aquele reino prometido do Antigo Testamento, e esse reino vai durar durante 1000 anos, onde Satanás não terá nenhuma ação, e durante esses 1000 anos, no início dos 1000 anos, os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados e eles irão entrar nesse reino e desfrutar desse reino. Essa é a primeira ressurreição descrita no texto. Eles então irão reinar, serão sacerdotes do Senhor durante esse período de tempo. Então esta é a posição pré-milenista. Obviamente tudo o que está escrito a partir do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 19 pertence à tribulação, é algo que está para acontecer, não é algo que já aconteceu, como na posição pós-milenista e a posição amilenista. Para os amilenistas e pós-milenistas, o anticristo foi Nero. Para os pré-milenistas ainda é uma figura que está para surgir. Percebem as distinções? Agora, isto é importante. Quando entramos no texto de hoje, porque provavelmente estás a perguntar, porquê que o Mário nos levou até Apocalipse 20, se estamos a estudar Mateus? Bem, porque aqui nesta secção que nós lemos de Mateus 4, do versículo 23 até o versículo 25, o que nós vemos é um vislumbre daquilo que será o reino de Deus. Aliás, este é o desafio que eu faço a pós-milenistas e a milenistas. Se este é o reino que o Senhor Jesus quer introduzir na terra, que Ele irá apresentar aqui a Israel, então aquilo que nós deveríamos hoje ver é exatamente o que está a acontecer nos dias em que o Rei está na terra. Ele está na terra e nós vemos as doenças a desaparecer, nós vemos a morte a desaparecer. Mais à frente nós vamos ler que nós iremos ver a natureza a ficar como no início, nos dias de Adão, quando ela era amiga do homem, quando ela não tinha catástrofes, ela não tinha estas grandes calamidades. Nós iremos ver a terra a ser algo bendito para o homem e não maldito para o homem. Então, se é assim, hoje o reino de Deus, se ele está inaugurado pelo Senhor, se ele reina desde os céus, se a igreja é o reino de Deus, então a igreja deveria viver aquilo que este texto tem a dizer. É o que deveria acontecer. Mas, na verdade, o que nós vamos entender nesta manhã é que o Senhor Jesus deu um vislumbre a essa geração que Mateus viveu e a quem Mateus está a escrever, um vislumbre daquilo que será o futuro reino mediador de Jesus, que é o milénio. Então isto é importante entender. Por isso, nesta manhã, esta é a proposta para os irmãos, 3 vislumbres do reino nos dias do Messias. 3 vislumbres do reino nos dias do Messias. Antes de continuarmos, é importante introduzir algo acerca deste texto. Quando nós lemos este texto, não é? Voltando a Mateus capítulo 4, também nas vossas Bíblias, deixando agora Apocalipse 20, isso um dia será pregado de forma mais expositiva.
Mas voltando ao texto de Mateus 4, versículo 23, nós vemos que Mateus está a dar-nos, em primeiro lugar, um resumo. Porque diz o texto que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Simplesmente, de forma rápida, ele resume aquilo que nós iremos ler e entender mais tarde. Então, este ensino e esta pregação do evangelho do reino é o que nós encontramos em Mateus 5, 6 e 7. É aquilo que Agostinho de Hipona chamou de o Sermão do Monte. Também esses primeiros capítulos, também aqui do 5 até o 7. Depois, curar toda a sorte de enfermidades e doenças. É o que nós vamos encontrar no capítulo 8 e 9. Quando nós terminamos o capítulo 9, Mateus vai apresentar-nos um outro resumo e logo a seguir temos um discurso aos discípulos acerca do discipulado. Então notem, vamos até o capítulo 9 e no capítulo 9 nós temos exatamente as mesmas palavras. Notem, versículo 35, podem também observar na tela. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então aquilo que agora nos espera no capítulo 9 para a frente é um discurso do Senhor Jesus, né? Ensino e a pregação do reino, e nos capítulos 11 e 12 nós iremos ver novamente o Senhor Jesus a realizar curas e milagres e coisas incríveis. Tudo isto são vislumbres daquilo que será o reino de Deus. Mas o que Mateus faz é um resumo daquilo que nos espera para a frente. Então, em primeiro lugar, para entender a natureza deste texto. Em segundo lugar, porque ele nos diz que Jesus está a fazer curas, ele ensina, ele prega e ao mesmo tempo faz estas curas. O que nós estamos a ver é que o Senhor Jesus tem as credenciais para ser o Messias. Ele está a apresentar-se diante das pessoas como o Messias que é descrito no Antigo Testamento que eles deveriam esperar. Notem o que João, no Evangelho de João, o apóstolo João no Evangelho de João, nos diz acerca de Jesus, porque no Evangelho de João é muito importante os sinais, é muito importante os milagres para autenticar quem é este homem, quem é esta pessoa. Então diz assim no capítulo 20, versículos 30 e 31, também podem ver na tela de João, na verdade Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados, notem, para que criais que Jesus é quem? O Cristo. Quando aparece na tua Bíblia o Cristo, assim, é um sinónimo, é a mesma coisa que Messias. Então João escreveu todos estes sinais. Nós sabemos que Jesus fez muitos mais, mas ele descreveu estes em particular para que aqueles que leem o Evangelho de João creiam que Jesus é o Messias. Logo, Mateus também tem o mesmo objetivo. Mateus, quando descreve todos estes milagres, ele quer deixar à geração, à primeira audiência, que eles saibam que este Jesus que eu estou a apresentar é verdadeiramente o Messias. Notem, João Batista está na prisão e ele não vê que o reino vem. Ele não vê tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento a acontecer nos seus dias. Então, desde a prisão, João diz a um dos seus discípulos, vai até Jesus e pergunta-lhe, és tu aquele que havia de vir ou não? Lembram-se o que é que o Senhor Jesus fez para provar que ele é o Messias prometido? Vamos ver, Mateus 11, também isto não está na tela, vão ter que abrir mesmo o vosso texto comigo. Mateus 11, versículos 2 até o 6, diz assim esta história. Quando Jesus ouviu, também Mateus 11, 2 até o 6, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar o quê? Outro, ele ouve que Jesus está a fazer todas estas coisas, mas o reino não está inaugurado, Israel não está restaurado, então és ou não és? Bem, diz o versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então ele deixa claro a João, tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento que o Messias faria, eu estou a fazer, então eu devo ser quem? O Messias. O Messias. Então estas eram as credenciais messiânicas do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o texto que estamos a analisar
por natureza é um resumo daquilo que vamos analisar no capítulo 5 até ao 9. Em segundo lugar, são as credenciais messiânicas do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Mateus quer fazer uma diferença, um contraste entre o precursor e o rei, o Messias. Muito importante, porque João é um homem muito importante. João é o último grande profeta do Antigo Testamento. Aliás, o Senhor Jesus deixou claro a todos aqueles que ouviam, de todos os profetas que existiram, nenhum foi maior do que quem? Do que João. Imagina Moisés, imagina Elias, Eliseu, todos estes grandes profetas. Jesus diz claramente, João foi o maior de todos os profetas. Então, um homem muito importante. Muitos dos que agora seguiam o Senhor Jesus tinham-se convertido com a mensagem de João, tinham sido batizados nas águas do Jordão. E é importante então fazer um contraste entre João Batista e o Senhor Jesus. E notem então o contraste. João capítulo 10, versículos 40 até o 42, é-nos dito o seguinte: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez o quê? Nenhum quê? Sinal. João era grande homem de Deus. Na terra não havia nenhum profeta maior do que ele. No entanto, ele não fez nenhum sinal. E notem como o texto segue. Porém, tudo quanto disse a respeito deste, ou seja, do Messias, do Senhor Jesus, era verdade. E muitos ali creram nele. João disse, ele é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu vi os céus abertos, vi o Pai dizer, este é o meu Filho amado em quem a minha alma, ou quem eu me comprazo. Assim, vi o Espírito descer como pomba sobre o Senhor Jesus. As pessoas ouviram esta mensagem e agora seguiam o Senhor Jesus, criam nele. E a diferença entre o Messias e o precursor do Messias é que o Messias tem as credenciais messiânicas. Ele faz sinais. O precursor não fazia. Por último, os milagres traziam autenticidade, ou melhor dito, autenticavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto tem sido um debate, não é, com alguns de vocês aqui na sala, não é, sobre o facto dos milagres dizerem ou não que o Senhor Jesus tinha natureza divina. Eu já vos disse, já deixei claro, ele tem natureza divina, mas não são os milagres que afirmam que ele tem natureza divina, porque ele tinha o Espírito Santo, ele fazia todas estas coisas pelo poder do Espírito, diz-nos Lucas. Mateus também faz a mesma observação. Mas o que nós estamos a ver aqui é que tudo aquilo que ele disse precisa de ser confirmado pelo Pai. E os milagres confirmam todas as mensagens do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus diz à sua audiência, eu sou Deus, como é que eles podem acreditar que ele está a dizer a verdade? Bem, a única forma de acreditarem que ele está a dizer a verdade é se a seguir ele fará milagres, e esses milagres, sem dúvida, vêm de Deus. E Deus está a afirmar, a confirmar, a deixar claro a todos que este é o meu filho, que este é um homem de Deus, que este é o Messias. Notem o que aconteceu com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 2. Podem observar na tela, este, de noite, falando de Nicodemos, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porquê que Nicodemos está a dizer isto? Bem, o texto diz, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver o quê? Com ele. Notem, até agora o Senhor Jesus só transformou a água em vinho, é a única coisa que nós sabemos no Evangelho de João. Sabemos que ele fez outros sinais que não nos são descritos ali em Jerusalém, na Judeia, e por causa disso muitos creram no seu nome, e um deles era Nicodemos, e ele sabia, Deus está a confirmar a mensagem deste homem, porque ele faz todos estes sinais. Então, quando nós lemos em Mateus o Senhor Jesus a curar toda a sorte de doenças e enfermidades, tudo isso está a trazer a autenticidade, a confirmar desde os céus a sua pregação, o seu ensino acerca do reino. Então, muito importante entender isto para entrarmos neste texto. Mas como afirmei, Mateus quer que vislumbremos um pouco acerca
do reino de Deus. Ele vem trabalhando, ele já nos disse que este é o Deus homem, que é o descendente de Davi e Abraão, que nasceu de forma sobrenatural, é o cumprimento das profecias, é aquele que João Batista proclamou, de quem ele falou, o Pai confirmou, dando o seu Espírito, proclamando que este é o meu Filho amado. Ele é o supremo Adão que venceu a serpente e é o que traz luz agora a esta terra que está aflita e em obscuridade. E quando esta luz começa a pregar e a ensinar e a curar, ele dá vislumbres do que será o futuro reino de Deus. O primeiro deles, em primeiro lugar, o primeiro vislumbre, eles foram ensinados por Deus. Foram ensinados por Deus. Diz assim o versículo 23, Mateus 4, outra vez: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, em primeiro lugar, Mateus nos diz que Jesus percorria toda a Galileia. Segundo o historiador Josefo, a Galileia tinha mais ou menos 110 quilómetros por 60 quilómetros. E que provavelmente para percorrer toda a Galileia, esta pessoa precisava de 3 meses para caminhar toda a Galileia e havia mais ou menos 204 cidades e vilas. A pessoa precisava de para percorrer todas, fazer 2 a 3 cidades por dia. Não sabemos mais ou menos quanto tempo o Senhor Jesus andou pela Galileia, mas ele andou por todos estes povoados. E diz-nos o texto que ele percorreu toda a Galileia e que ensinava. E notem, Mateus é enfático, porque ele não nos vai dizer em mais nenhum lado onde o Senhor Jesus ensinava, a não ser onde? Nas sinagogas. Nós sabemos, mais à frente, Mateus vai dizer isto, Lucas, João vão dizer-nos que o Senhor Jesus pregava num barco, à beira do mar, perto do Rio Jordão, no templo também. Mas aqui ele é enfático porque ele quer mostrar-nos que Jesus está a ir a um lugar específico para ensinar e pregar acerca do reino de Deus. E ele escolhe então a sinagoga. Porquê a sinagoga? Bem, obviamente, em primeiro lugar, parte da estratégia é ir ao lugar onde se abre o quê? As Escrituras. O Senhor Jesus vai a lugares onde normalmente, esta era mais ou menos a ordem, aquilo que acontece na nossa igreja não é muito distante daquilo que acontecia na sinagoga. Alguém começava o culto, liam as Escrituras, oravam, cantavam, e depois alguém era convidado, talvez alguém bem conhecido, um rabi bem conhecido, era convidado para vir ler um texto bíblico e a explicar este texto bíblico à audiência. E era isto que o Senhor Jesus estava a fazer. É claro, se ele pode abrir as Escrituras e explicar as Escrituras, ele vai fazer, era parte da sua estratégia, poder ensinar a palavra de Deus. Agora, isto também é importante para nós, porque na época em que o Senhor Jesus foi às sinagogas, qual era o texto bíblico que eles tinham? Era o Antigo Testamento, a Torá, que eram os primeiros 5 livros, depois os escritos, que hoje nós chamamos dos livros poéticos, os salmos, os provérbios, e depois os profetas, desde Isaías até o final. E eles liam estes textos e explicavam estes textos. Foram estes os textos que o Senhor Jesus usou para ensinar. Isso ensina-nos, como igreja, que o Antigo Testamento não é um texto para ser desvalorizado. Porque foi o texto que o nosso Senhor usou para chamar Israel ao arrependimento e entrar no reino de Deus. Depois de 2000 anos, graças a Deus, nós temos mais revelação. Mas se nós hoje tivéssemos só o Antigo Testamento, nós tínhamos o suficiente para poder entrar no reino de Deus. Ainda assim. Então, o Antigo Testamento não deve ser desvalorizado. Sim, quando tu estás na tua leitura diária e de repente abres naquele livro de... Há poucos dias eu estava na minha leitura diária a ler Cantares e a minha filha ouviu-me. Eu meto o áudio e vou lendo com o áudio para ser um pouco mais rápido, para conseguir completar o meu dia. E ela ouviu-me. E ela ficou ali com a pulga atrás da orelha. Estavas a ouvir Cantares, não é, pai? E eu só lhe disse sim, não sei se ela queria mais explicações, mas eu disse sim, estou a ler Cantares.
Assim, nós temos que ler tudo aquilo que o Antigo Testamento tem para dizer. Porque é a palavra inspirada por Deus. É a revelação acerca do nosso Deus. E muito importante, dentro do contexto deste sermão, tem muita coisa importante acerca do reino de Deus. Em segundo lugar, se vocês pensarem um pouco porque é que o Senhor Jesus iria a uma sinagoga, bem, porque era o lugar onde ele podia encontrar judeus piedosos, judeus que se interessavam pela palavra, judeus que se interessavam pelo reino de Deus, judeus que queriam ouvir acerca do Messias, acerca de quem Deus é, daquilo que Ele quer fazer, do que Ele espera de Israel. Então o Senhor vai na expectativa, obviamente, de que aqueles que estão ali sentados querem ouvir acerca do reino e que estão à espera do Messias. Esse é o lugar ideal. Mas em terceiro lugar também, porque era o lugar onde girava tudo aquilo que acontecia na sociedade ou nas comunidades judaicas. Por exemplo, a sinagoga era o principal local de culto, também de estudo, de comunhão e até às vezes de atividade jurídica para decidir casos entre israelitas. Os judeus realizavam normalmente reuniões especiais no segundo dia da semana, no quinto dia da semana e depois no sábado era o dia do culto principal. As festas que eles tinham também, que eram prescritas pela lei, aconteciam muitas delas na sinagoga ou por meio da sinagoga. A sinagoga também servia de escola, vamos chamar, pública das crianças, onde estudavam o Talmud, aprendiam a ler, a escrever e até mesmo a fazer contas básicas. E para os homens a sinagoga era o local onde eles podiam ter estudos teológicos. Então a sinagoga era muito importante. Aliás, a maior tragédia para um judeu era ser expulso da sinagoga. Ele saía totalmente da vida comunitária. Não era mais aceito. Morreu para eles. Então o Senhor aproveitava esse lugar para a leitura e então com os assistentes presentes ele ensinava a doutrina e depois explicava aquilo que o texto tinha a dizer. Agora é interessante que quando isto acontecia, embora o exemplo que eu vá usar seja do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte aconteceu no monte, não na sinagoga, isto que aconteceu aqui no final do Sermão do Monte era aquilo que acontecia quando o Senhor Jesus ensinava na sinagoga. Notem no capítulo 7 de Mateus, versículos 28 e 29. Quando as pessoas ouviram este ensino, esta foi a reação. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões, o quê? Maravilhadas da sua doutrina. Porque elas as ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Então nós vemos esta é a reação no ensino do Senhor Jesus na sinagoga. Agora, muitas vezes quando nós lemos esse texto, tendemos a espiritualizar, não é? Quem aqui nunca usou esse texto para dizer o Senhor Jesus tinha autoridade, não como a dos escribas, porque ele ensinava e também aplicava o que ele ensinava. Então por isso ele tinha mais, o quê? Autoridade. Embora isso seja verdade, o Senhor Jesus ensinava e vivia o que ele ensinava. Mas não é isso que Mateus está aqui a dizer-nos, nem Marcos, nem outros que usam este mesmo texto, esta mesma realidade. A autoridade do Senhor Jesus, que é realçada neste texto, vinha porque o Senhor Jesus fazia algo inédito naqueles dias. Sabem, naqueles dias as pessoas abriam as Escrituras, liam, fechavam e depois diziam, tal rabino, o rabino John MacArthur disse o seguinte, e diziam aquilo que o rabino dizia. Tal rabino John Piper diz o seguinte. Tal rabino Augusto Nicodemos diz o seguinte, e era assim a forma de ensinar. Era aquilo que famosos rabinos tinham dito sobre tal texto, ou sobre tal coisa. Mas o Senhor Jesus não fazia nada disso. Ele abria o texto e ele explicava o texto. Dizia, é isto que o texto diz, é isto que o texto ensina. E quando as pessoas ouviram isso, foi quase uma coisa inédita, incrível. E claro, porque ele está a ensinar desde daquilo que Deus diz, a autoridade é o quê? Maior, não como a dos escribas. Mas não somente isso. Diz o texto que ele pregava. Ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino.
E chama a atenção, não é, assim, esta expressão, o Evangelho do Reino, aparece 3 vezes no Evangelho de Mateus. Também capítulo 4, o nosso, o capítulo 9, 35 e o capítulo 24, 14, onde o Senhor Jesus fala acerca da sua segunda vinda. Agora, a palavra Evangelho aparece aqui, pode ser mal entendida por nós. Porquê? Porque à primeira vista, quando lemos que ele pregava o Evangelho do Reino, porque aparece a palavra Evangelho, o que é que nós pensamos? Que ele estava a falar do quê às multidões? Da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Mas não era isso que estava a acontecer aqui. A palavra Evangelho aqui aparece de uma forma genérica porque ela significa boas novas, boas notícias. O que o Senhor Jesus está a fazer é apresentar as boas notícias, as boas novas do quê? Do reino. Ele chegou na sinagoga, ele leu algo de Isaías e ele começou a explicar. Aconteceu agora. Está aqui o rei. Esta profecia que acabo de explicar acaba de acontecer. E estas eram boas novas para aqueles que estavam presentes. Então ele ensinava e ele pregava este evangelho, estas boas novas do reino. Temos um bom exemplo nas Escrituras de como o Senhor Jesus fazia isto. Tanto o processo didático como o processo exortativo de uma mesma profecia. Vamos até Lucas 4. Lucas 4, nós lemos a partir do versículo 16 até o versículo 30, esta pregação do Senhor Jesus em uma sinagoga. Notem, a partir do versículo 16, também podem observar na tela. Lucas 4, 16 até o 30. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga e notem, segundo o seu costume, era normal o Senhor Jesus fazer isto, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, isto é Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista os cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Estão a ver como o Senhor usava o Antigo Testamento? Agora notem, ele vai começar o momento didático, o momento de ensinar na sinagoga. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Porquê? Porque ouviram tudo aquilo que ele tem feito. Na Judeia, em Cafarnaum. E diz o texto, notem, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esta é a única coisa que Lucas nos diz, que Jesus disse, mas ele disse muito mais. Porquê? Porque logo a seguir, versículo 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Estavam chocados, maravilhados, assombrados. Havia uma mistura de emoções. E diz a história, notem, e perguntavam, não é este o filho de José? Então, por causa desta reação, o Senhor Jesus passa ao momento exortativo. Esta é a pregação. Diz assim o texto. Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de facto vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Agora, paramos aqui. Quando o Senhor Jesus faz isto, porque isto é uma pregação, é uma exortação às pessoas. Qual é a expectativa do Senhor Jesus em fazer isto? Onde é que Ele quer chegar? Quando Ele diz, irmãos, havia muitas viúvas por causa da fome em Israel, mas nenhuma delas foi Elias enviado, a não ser uma viúva em Sidom, no estrangeiro. Havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi curado, a não ser o Sírio, Naamã, pelo profeta Eliseu. Porque o Senhor Jesus faz isto para quê? Qual é o objetivo? Trazer arrependimento. Trazer arrependimento. Ele está a pregar para que as pessoas se arrependam, porque só o arrependimento os faz entrar aonde?
no reino de Deus. Mas notem a reação. Versículo 28, todos na sinagoga ouvindo estas coisas se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada para de lá o precipitarem a... Isto é um pré-anúncio daquilo que eles vão fazer com o Messias. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se, não era o tempo, não era o momento. Ele escapa da morte. Então, quando Jesus pregava e ensinava, ele estava a anunciar que era o rei, que tinha vindo trazer o reino perfeito de Deus. Se tivessem aceitado aquele que agora lhes pregava as boas novas desse reino, os judeus poderiam ter esse reino estabelecido nos dias deles. Se tivessem aceitado Jesus como Messias, então o reino teria chegado à terra. Mas por terem rejeitado as boas novas do reino, o rei desse reino, então eles não puderam desfrutar daquilo que o Senhor Jesus estava a demonstrar nos seus dias, para sempre. No entanto, o que nós queremos destacar nesta secção é que eles desfrutaram de algo incrível. Eles foram ensinados por Deus. O próprio Deus homem estava ali. O próprio Deus homem abria as Escrituras e explicava-lhes a palavra de Deus. Isto que o Senhor Jesus está a fazer é um vislumbre daquilo que será o reino de Deus. Notem Isaías 54, versículo 13. Isaías 54 é um capítulo que fala acerca da restauração de Israel, da redenção de Israel, de como Israel será renovado para Deus. E no versículo 13 nós temos então este texto. Diz o seguinte: todos os teus filhos serão ensinados por quem? Serão ensinados do Senhor. E será grande a paz de teus filhos. O próprio Senhor, o próprio Jeová, irá ensinar Israel. E quando isso acontecer, eles vão desfrutar de grande quê? Paz. Grande paz. Bem, estes são os dias. O rei está aqui. E o rei está a ensinar Israel. E aquilo que se espera que aconteça é que eles desfrutem do quê? Desta grande paz. Mas eles não se arrependem. E essa paz não pode chegar, porque essa paz está vinculada, ligada, conectada ao reino de Deus. O Senhor Jesus usou este texto em João capítulo 6 para falar a essa geração e dizer a essa geração: se a Bíblia diz, a Escritura diz, todos serão ensinados por Deus, todo aquele que é ensinado pelo Pai virá a mim. É o que ele diz em João capítulo 6. Agora é interessante porque a grande paz que se espera é algo que só pode ser cumprido no reino de Deus. Esta paz não está em Israel. Nós vemos isso nas notícias, não é assim? Israel não pode ter paz, porque para ter paz precisam de ser ensinados por quem? Pelo Senhor. Estes foram dias onde essa paz podia ter sido real, mas não se arrependeram. Em segundo lugar, rapidamente, não somente foram ensinados por Deus, pelos Senhores, mas foram também curados por Deus. Foram curados por Deus. Notem os versículos 23 e 24. E curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Este é outro vislumbre do reino de Deus. São curas e milagres em geral. Notem, o texto diz-nos que Jesus curou toda a sorte ou todo o tipo de doenças naquele lugar, doenças e enfermidades entre o povo. Esta expressão é interessante, entre o povo, porque ela repete-se muito no Evangelho de Mateus para referir-se aos judeus, ao povo de Deus, o povo que Deus escolheu. E aqui refere-se o Senhor Jesus a fazer estes milagres de uma forma específica só entre os judeus. Diz-nos o texto que até mesmo da Síria vinham ter com ele para serem curados. Agora, obviamente, estes da Síria, por ser a Síria, não está a falar de gentios, mas está a falar de judeus que viviam em cidades da Síria.
Antioquia, Damasco, eram lugares onde havia grandes comunidades de judeus, e quando eles ouvem acerca de tudo aquilo que este homem está a fazer, eles vão até a Galileia, vão até Cafarnaum, como era o centro, e ali o Senhor Jesus produz todas estas curas e também milagres. Também entendemos aqui que a palavra doença é interessante, porque o texto diz doenças e enfermidades. Na nossa língua parece ser a mesma coisa, não é assim? Parece que o autor está a repetir-se a si mesmo, mas não. Porque a palavra doença aqui aparece como a palavra para falar da origem de uma doença, a origem de um mal. Não é? Um bom exemplo seria a lepra. Assim, a lepra é uma doença que depois origina uma série de enfermidades, não é? A lepra torna a pessoa insensível, ela não sente mais, ela perde aquela imunidade, ela não sente mais outras doenças que chegam até ela, então a sua carne começa a desfazer-se e ela não sente dor. Assim, a lepra, ninguém morre de lepra, morrem de outras doenças. Bem, o Senhor Jesus curava tanto a origem, a fonte do problema, como também as consequências desse mesmo problema, os efeitos desse problema. Em outras palavras, o autor está a dizer-nos que as curas do Senhor Jesus eram integrais, completas, totais. Quem observava estas curas não havia dúvidas. Não tem nada a ver com aquilo que ouvimos por aí de algumas igrejas. Ou pseudo-igrejas que afirmam fazer curas e milagres, até têm dias específicos. Hoje é o dia da libertação, hoje é o dia da cura, hoje é o dia de muitas coisas. E as pessoas que vão lá não podem ver isto que esta geração estava a desfrutar. Verdadeiras curas. Desde a sua origem até os seus próprios efeitos. Bem, é interessante porque ele continua, e ele diz-nos no versículo 24 agora, que vários doentes iam ter com o Senhor Jesus. Esta palavra é abrangente para falar de todo o tipo de doenças. E diz-nos uma palavra interessante, acometidos, a minha versão, que pode ser traduzido como atormentados. Aliás, podia até ser traduzido como torturados. Pessoas que são atormentadas e torturadas por alguns males. Nós temos um guião académico no nosso seminário que ele tem a doença de Lyme. Não sei se ouviram falar dessa doença. Mas essa doença de Lyme deixa a pessoa em sofrimento constante. Ela está sempre com dores no seu corpo. Nos nervos, nos ossos, nas articulações. Assim, a pessoa está sempre mal e não existe necessariamente uma cura imediata a esse problema. Ela terá que esperar muito tempo até que o Lyme, vamos dizer assim, adormeça, para que ela tenha uma vida normal. E muitas vezes nós vemos o nosso professor atormentado pela sua doença, não se consegue levantar, geme de dores. Eu já observei ele a dar-nos uma aula a gemer de dores. Está atormentado por isso. Mateus diz-nos no texto que estas pessoas que vêm da Síria ter com o Senhor Jesus, pelo menos eram torturadas ou atormentadas em 3 áreas, em 3 coisas. Primeiro, estavam possuídas por demónios, endemoninhados. Atormentados por demónios. Eram dias em que, obviamente, Satanás estava a colocar todo o seu arsenal, porque o Messias está na terra e a batalha agora intensificou-se. Mas nós também observamos nos nossos dias que há muitas pessoas que andam por aí possuídas por demónios ou influenciadas por demónios. Este é um dos grandes argumentos contra o milenismo e pós-milenismo. O professor Randall Cook fez uma ironia na sua apresentação e disse: se Satanás ainda não está realmente preso, ele deve ter uma corrente muito grande que dá para percorrer o mundo inteiro. A nossa observação é clara, não pode ser que ele esteja preso. Bem, nos dias do Senhor Jesus, quando ele está ali a oferecer o reino, ele está a mostrar aquilo que ele irá fazer efetivamente. Ele irá remover a ação dos demónios e do diabo. E ele fará isso, porque ele é Deus, ele é poderoso para o fazer. E o seu reino tem esta virtude. Irá tirar a ação destes agentes. Não somente isso, também estas pessoas eram atormentadas na sua mente. A linguagem usada por Mateus é lunáticos. É uma linguagem usada na antiguidade, porque muitas vezes se pensava que a pessoa que estava mentalmente perturbada, às vezes vemos algumas pessoas na rua, talvez alguns de nós temos parentes que estão mal mentalmente, não pensam bem, fazem coisas loucas,
Não agem como pessoas normais. Eram pessoas que na antiguidade se achavam que elas estavam influenciadas pela lua, pelas várias fases da lua. E que havia momentos em que o ser louco era maior do que outros momentos. Bem, estes lunáticos eram levados até o Senhor Jesus. Alguns acreditam que até mesmo eram epiléticos, que tinham convulsões e ele os curava. Aliás, há um episódio em Mateus capítulo 17, versículo 15, de um pai que chega até o Senhor Jesus. Até podemos imaginar a imagem deste homem a chorar. Ele tem um filho que é lunático e ele precisa que o Senhor faça alguma coisa por este miúdo. Diz o texto, Mateus 17, 15, Senhor, compadece-te do meu filho porque é lunático e sofre muito. E notem o que é que os lunáticos podiam fazer. Diz o texto, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na onde? Na água. Em outras palavras, ele tenta matar-se. Ele tenta tirar a sua vida. E o Senhor Jesus produziu curas a estas pessoas. Bem, se o reino de Deus está a acontecer hoje, se a igreja é o reino de Deus, então a igreja tem que conseguir fazer isto. A igreja tem que produzir estas coisas porque isto são vislumbres do reino de Deus. Quando o reino de Deus vier, estas coisas vão desaparecer. Deixarão de estar. Não somente isso. O texto ainda nos diz que ele curou paralíticos. É uma palavra geral para falar de todo o tipo de pessoas que tinham incapacidades físicas. Bem, hoje a igreja não consegue fazer isso. A igreja nem sequer pode prometer isso. Ai de nós. Ai da igreja que o faz. Não podemos ver isso acontecer nos nossos dias. Podemos orar para que o Senhor possa fazer algo e o Senhor pode fazer nos nossos dias, mas a igreja não tem poder em si mesmo, como nos dias do Messias, para fazer este tipo de curas. Não vamos ver isso acontecer até que o Senhor Jesus volte e Ele coloque o seu reino sobre a terra e todas estas coisas irão desaparecer. Notem o que é que B.B. Arfield, famoso teólogo, disse acerca deste evento. A doença e a morte devem ter sido quase eliminadas por um breve período de Cafarnaum. Incrível. Nós lemos isto e nem imaginamos, mas naqueles dias as doenças e a morte desapareceram. Incrível. Essa não é a nossa experiência hoje. Não é aquilo que estamos a viver. A semana passada chorámos a partir de 2 senhoras que frequentaram a nossa igreja. Nesta sala há pessoas que padecem de alguma enfermidade. Há pessoas que estão a sofrer de alguma coisa. Não pode ser os nossos dias, os dias do reino. Estas pessoas viram aquilo que o Senhor Jesus irá fazer quando Ele voltar. Notem Isaías 35, versículos 5 e 7, a falar acerca do reino de Deus. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Em outras palavras, o Messias irá trazer cura às pessoas. O Messias irá afetar a natureza. Isso estava acontecendo nos dias em que o Senhor Jesus estava aqui, porque o Rei está presente, logo o reino está ali, mas não é a nossa experiência hoje. Não é o que nós vivemos. Esperamos o seu regresso para todas estas coisas voltarem aos nossos dias. Isaías 29, 18 e 19 diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres da sua escuridão e das trevas as verão. Os mansos serão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então estes são os dias do reino. Os dias que nós ainda esperamos que aconteçam. Também é muito importante entender isso. Para fecharmos o nosso tempo, eles foram atraídos a Deus. Eles foram atraídos a Deus. Também este foi um outro vislumbre do reino. Em primeiro lugar, o primeiro vislumbre, lembram-se? Foram ensinados por Deus, pelo Senhor. O segundo, foram curados pelo Senhor. E em terceiro lugar, foram atraídos a Deus. Diz o versículo 24, e a sua fama correu por toda a
Síria. Versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões, o quê? O seguiam. Nós vemos então multidões de pessoas a virem de todos os lugares e de uma forma específica israelitas a virem para se reunirem à volta de quem? Do Messias. Vocês lembram-se do Antigo Testamento? A promessa de que quando o Messias voltar ele irá reunir todos os israelitas espalhados por todos os lugares, irá reunir a si mesmo, irá trazê-los para a terra, irá trazê-los a si mesmo. Bem, nos dias do Messias, nos dias em que Jesus está na terra, ele está a fazer exatamente isso. A trazer todos aqueles que estão espalhados por todas as cidades fora de Israel, os que estão espalhados pelas cidades de Israel, e está a atrair todos eles a si mesmo, para que ouçam as suas palavras e para que vejam o reino que ele está por trazer. Mas não somente Israel, também os gentios. Porque Mateus irá fazer isto lá no meio da descrição daquilo que o Senhor está a fazer para Israel e a chamá-los ao arrependimento, porque o reino está aqui. Notem o que acontece também como benefício aos gentios, às nações, aqueles que não são judeus. Mateus 8, o 5 até o 13. Nós temos esta história. E diz o texto: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, também Mateus 8, 5 a 13, apresentou-se-lhe um centurião. Um centurião. Qual é a nacionalidade do centurião? Em princípio era romano. Podia ser outra nacionalidade, mas sabemos que ele tinha obtido cidadania romana, pelo menos. E este homem aparece implorando: Senhores, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Notem como o Senhor faz aqui distinção com Israel e fora de Israel. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Aqueles que tinham a promessa do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então não somente o Senhor Jesus está a trazer israelitas para si, a reuni-los para a restauração deles, mas também está a atrair o quê? Gentios. Aqueles que não são de Israel, a si, para que eles também obtenham a entrada no reino de Deus. Por isso acreditamos que a melhor postura é a postura pré-milenista. Porque se o milénio ou o reino mediador de Jesus já foi inaugurado, então todas estas coisas têm que ser realidade nos nossos dias. Se a igreja é o reino, então não só ela seria um meio para trazer bênçãos espirituais, e acreditamos que a igreja faz isso, mas também bênção física e mental. Restauração da terra, da natureza, as alterações climáticas que andam por aí. A igreja teria capacidade de as resolver. E hoje nós acreditamos que não é o momento do reino. Esperamos o momento em que o Messias voltará e o reino será então inaugurado. E tudo aquilo que eles experimentaram ali será realidade por 1000 anos. 1000 anos. Agora, Mário, porquê é que este estudo é assim tão importante para a minha vida? Para o meu dia-a-dia? Porquê que é esta informação? Ok, as 3 posturas, ok, entendi a postura da igreja, a convicção da igreja, preciso estudar mais sobre o assunto, mas porquê que esta questão do reino é tão importante para nós? Muito importante. Esta é a nossa conclusão. Notem Mateus 5, versículo 3, diz assim o texto, e vamos usar Mateus 5, 6 e 7, porque esse é o ensino e a pregação do Senhor Jesus nas sinagogas. Várias vezes o Senhor Jesus vai repetir o Sermão do Monte. Esta é a descrição, provavelmente, da primeira vez que ele o fez, mas várias vezes o Senhor pregou isto em vários lugares.
E diz assim o versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, algumas versões dizem pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Isto é muito importante. Sabem, o crente não é uma pessoa triste. Não pode ser. Há coisas que nos entristecem, claramente. Mas o crente não é um indivíduo que vive triste. Não pode viver, porquê? Porque o texto está a dizer, nosso é o quê? O reino dos céus. E se nosso é o reino dos céus, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados sois. Sabem que bem-aventurados significa extrema felicidade, extrema alegria. E porque nós somos cidadãos que estaremos nesse reino, então a nossa alegria tem que ser visível hoje. Temos uma bendita esperança. Temos algo que é muito maior do que nós vivemos e experimentamos neste momento. E por isso o crente deve ser alguém alegre. Em segundo lugar, versículo 19 do capítulo 5. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, o Senhor está a falar da sua lei, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo, aonde? No reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande, aonde? No reino dos céus. O Senhor está a falar acerca da minha atitude e da tua atitude com a sua palavra. A tua atitude, a minha atitude com a palavra terá consequências no reino de Deus. Sabem, no reino de Deus não haverá comunismo. Haverá pessoas muito recompensadas e pessoas pouco recompensadas. Os que são muito recompensados são aqueles que obedecem, observam a palavra de Deus. Levam a sério as Escrituras. Não estão a brincar com aquilo que Deus diz. Que não estão a dormir quando Deus fala. Que não estão distraídos. Mas estão focados porque Deus está a falar e Deus quer obediência à sua palavra. Em terceiro lugar, Mateus 6, versículos 9 e 10. Portanto, e isto vem no contexto em que os discípulos ouviram o Senhor Jesus dizer, não orem como os fariseus que querem aparecer, oram nas praças, oram nas esquinas para serem vistos pelos homens. Não, quando vocês orarem, orem em privado. Sabem que o Senhor Jesus está a ensinar sobre como a oração deve ser feita e também que nós devemos orar. É importante orar. Porque em privado é que se vê se nós oramos ou não. É muito fácil orar à quarta-feira quando nos juntamos, é muito fácil os homens e as mulheres quando nos... Mas quando estás em casa, quando estás sozinho, o que fazes com o teu tempo? Bem, estudar sobre o reino influencia, afeta a oração. Como oramos e quanto oramos. Diz o texto, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ansiamos pelo reino, queremos o reino. Mateus 6, 31 e 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. O crente não somente é uma pessoa que não vive triste, mas o crente também é uma pessoa que não vive ansiosa. Há períodos de ansiedade, mas o crente não vive ansioso. É uma diferença. E notem, o texto diz, porque os gentios, a palavra gentios aqui é os descrentes, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o quê? Em primeiro lugar, o quê? O seu reino. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o crente, por causa do reino, não vive ansioso, mas procura esse reino em primeiro lugar. Por fim, talvez o mais importante. Mateus 7, versículo 21.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deixem-me pausar. Há pessoas nesta sala que ainda não são crentes, que ainda não são salvas, que continuam perdidos nos seus pecados, escravos dos seus pecados. Há pessoas nesta sala que acreditam que são crentes, mas não são crentes. E há pessoas nesta sala que são realmente crentes. Este texto é importante para todos, notem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos... Aquele que obedece a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Esse é verdadeiramente crente. Esse entra realmente nos céus. Então o Senhor Jesus ilustra. Porque estas pessoas, elas são religiosas. Elas encontram-se no meio da igreja. Notem o texto. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Em outras palavras, fizemos todas estas coisas para Ti, Deus, estávamos lá na igreja, nós servimos, nós fizemos isto e aquilo. Notem o que é que o Senhor lhes diz. Então lhes direi explicitamente, nunca vos... Porquê? Porquê é que o Senhor nunca os conheceu? Qual é a razão? Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? Iniquidade. Pecado. Escravos do pecado. Estas pessoas nunca deixaram de viver para o pecado. Elas até podem esconder-se. Elas podem aparentar ser justos, mas na vida real elas vivem no pecado. E porque vivem nessa situação, elas não entrarão no reino dos céus. Para isso mudar, tu precisas de crer que Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e carregou o nosso pecado. Levou toda a nossa miséria. Tudo aquilo que tu podes lembrar que fizeste contra Deus e tu sabes que o fizeste contra Deus, o Senhor Jesus carregou sobre si na cruz do Calvário, e a ira de Deus, o castigo de Deus que era para mim, que era para ti, o Senhor Jesus tomou sobre si. Deus vingou-se no seu próprio Filho. Deus depositou a sua ira no seu próprio Filho para que eu fosse livre dessa ira. E o Senhor Jesus morreu por causa disso. E Ele foi sepultado. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para dizer-nos que o Pai aceitou o sacrifício. Que nós não podemos fazer mais nada. Que Jesus fez tudo para salvar-nos dos nossos pecados. Para sermos conhecidos por Ele. E para podermos entrar no reino. Qual é a tua situação? Vais entrar no reino? Porque em Mateus só existe o reino dos céus e o inferno. Para onde é que tu vais? Para onde é que tu vais? Vamos orar para terminar. Senhor, estamos gratos porque o Teu Filho veio e Ele mostrou-nos o que será o reino de Deus. Que dias incríveis foram aqueles. Com razão, uma multidão o seguia, as pessoas queriam beneficiar-se de tudo aquilo que o Teu reino tem para oferecer, Senhor. Senhor, nós aguardamos ainda esses dias. Não acreditamos, eu não acredito, Senhor, que este seja os dias do Teu reino mediador. Nós esperamos que o Teu Filho regresse e esperamos que o Teu Filho coloque sobre esta terra tudo aquilo que Tu prometeste. De como, Senhor, Tu irás trazer cura espiritual, cura física e cura para esta terra que está amaldiçoada pelo pecado. Senhor, nós oramos para que todos os que estão nesta sala vivam nessa esperança, nessa expectativa. E oramos para que, em primeiro lugar, todos sejam salvos por Ti, Senhor. Derrama a Tua misericórdia, salva aquele ou aquela que ainda está perdida no seu pecado. E, Senhor, coloca a Tua igreja com a postura, a perspectiva, a visão correta sobre a vida. Este mundo
não é a nossa esperança, mas é o reino do Senhor Jesus. O que este mundo tem para oferecer não é aquilo que nós onde devemos colocar toda a nossa satisfação, mas devemos esperar o teu reino, porque ali sim, Senhor, seremos reis e sacerdotes do Deus Altíssimo e ali iremos reinar com o Senhor Jesus. Iremos julgar as nações e iremos ver as nações voltadas para o Senhor Jesus. E iremos ver que Ele irá colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Senhor, vem, traz o teu reino, porque não queremos mais nada a não ser o teu reino. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.